Na última vez que estive aqui com o tema Vida, Sexo e Destino, alguém me perguntou por que eu não citei com mais clareza o problema da homossexualidade, já que é um assunto bastante palpitante nas famílias, na sociedade, na mídia. Eu me lembro que há 20 anos atrás, eu assistia uma reunião de conselhos de casas espíritas de determinada região da capital. E nesse conselho, os dirigentes e líderes de muitas casas espíritas, estavam organizando um tradicional evento anual que consiste num ciclo de palestras. Alguém lembrou, avaliando os últimos anos, que nos últimos anos todos os encontros eram feitos pelas mesmas pessoas, para as mesmas pessoas. O encontro parecia não crescer em número de adeptos novos interessados, e nem havia renovação. É como se tivesse estagnado. Diante desse problema, lembrado por um dos dirigentes, uma outra dirigente pediu a palavra e propôs: olha, e se nós ousássemos enfrentar assuntos mais polêmicos, desses que não fazem parte do repertório usual das casas? Quem sabe assim nós conseguiríamos atrair novos interessados? Ela já partia de um pressuposto que a mesmice nos resultados era uma resposta direta da mesmice do que era apresentado. Então, quem já viu uma vez do mesmo, não sente necessidade de repetir. E ela continuou. Por exemplo, e se nós apresentássemos entre os temas o problema da homossexualidade? Porque, que eu me recordo, nós nunca tratamos desse tema. Essa pessoa fazia parte daquele conselho há quase 30 anos. Então, quando ela dizia que eu me recorde, nós nunca tratamos esse tempo, era pelo menos nos últimos 30 anos que ela era membro daquele conselho. Isso foi há 20 anos atrás. Eu representava o departamento de mocidades. Imediatamente, o silêncio que a proposta dela deixou na Assembleia foi quebrado pela pessoa que tinha a responsabilidade da coordenação geral do grupo. No que ela respondeu mais ou menos assim: ora, fulana, por favor, todos nós já sabemos que homossexualismo, era como a palavra era usada naquela época, todos nós já sabemos que homossexualismo é uma confusão, um desequilíbrio típico de adolescente e de jovem sem base moral na família. Aí ela olha para toda a assembleia, dos dirigentes de cada casa, eram cerca de 15, e francamente, e olhando assim no rosto de cada um, eu tenho certeza que não existe esse problema entre nós. O silêncio voltou a se fazer, e como ninguém disse nada nem a favor, nem em contrário, o que o ditado popular diz? Quem cala, consente. O assunto da homossexualidade é do interesse de alguns dos que estão aqui presentes?
Conhecem na literatura espírita as fontes onde o assunto é abordado? Sim ou não? Nós, quando eu digo nós, é porque eu fazia parte até pouco tempo, em que minha idade permitia, eu fazia parte do departamento de mocidades da USE. Então, já com 37 anos de idade, eu não posso mais fazer parte do departamento de mocidades, né? Mas quando nós iniciamos um conjunto de estudos baseados no tema da sexualidade, e que nos permitiu chegar à homossexualidade, isso foi há 11 anos atrás. E a maioria das casas espíritas, não estou exagerando, a grande maioria das casas espíritas não apresenta os temas do sexo no cardápio de assuntos para o seu público. E os temas do sexo, eles têm muitos subtemas que dizem respeito a nós diretamente, se o assunto é com a gente, ou indiretamente, se o assunto é com aqueles que nós amamos. Existem dois motivos para que os assuntos não sejam tratados. O primeiro é porque os próprios trabalhadores das casas, na sua correria, fazem a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, e poucas vezes lembram de aprofundar os estudos da doutrina. Que, se a gente ficar só em Kardec, são 7 obras na codificação, mais 11 volumes na Revista Espírita. Ou seja, na Revista Espírita existe o dobro de informações, portanto, inéditas, que não couberam nas obras básicas. Por isso que elas se chamam básica. Se a gente sair de Kardec e lembrar do primeiro médium notável, a figura espírita mais importante depois do Kardec, que nós acreditamos ser o Chico Xavier, só ele produziu 412 livros. Então, quando as pessoas acreditam que a doutrina não aborda certos temas, ou não é suficientemente clara no apresentar as questões, não é a doutrina. É o conhecimento do trabalhador que é limitado. Porque como ele pode dizer que a doutrina não fala sobre este ou aquele assunto, se ele não esgotou 11 da Revista Espírita, mais 7 da codificação, 18, se ele não esgotou os 18 volumes de Kardec. E dos 412 do Chico, qual que conhece? Além de Nosso Lar. E se a gente for para o Divaldo, que são mais quase 300? E se a gente for para os outros médiuns? Vejamos então que o tesouro do Espiritismo para nós é um manancial inesgotável de consolo, de esclarecimento, de cura e libertação. Mas é preciso que haja o conhecimento das informações. Veja só, em 1970, então fazem 44 anos, esse livro foi ditado pelo Espírito Emmanuel, para o Chico Xavier, onde no prefácio desse livro, Vida e Sexo, o Emmanuel diz o seguinte: o mundo moderno aqui no Ocidente, Europa e Américas, estava acabando de viver o fenômeno geral, maior que isso, da liberdade sexual. As mulheres ganhando direito ao divórcio, queimando os sutiãs em praça pública, numa atitude patente de exigir os seus direitos, a mulher ingressando no mercado de trabalho em todos os setores, a juventude proclamando o amor livre, que é traduzido num versinho de uma música recente, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também. Então, rompendo certos tabus da sexualidade, saindo de um extremo da opressão,
indo rapidamente para o outro extremo da libertinagem. Aí Emmanuel vai dizer na introdução, no prefácio de Vida e Sexo, que o motivo dele reunir alguns apontamentos sobre os problemas do sexo, que dizem direto para a consciência e para o coração de todos nós, é em resposta às inumeráveis orações que partiam da terra para o espaço, onde corações angustiados pediam uma resposta um pouco mais elaborada sobre os problemas da afetividade humana. Então, esse livro é grosso ou é fino? Ou seja, nem a preguiça é argumento suficiente para que a gente não leia e não estude esse livro. Um livro finíssimo, bastante objetivo, que traz em uma série de quase 30 capítulos, logo cada capítulo é muito curtinho, com 2 ou 3 páginas, tratando de maneira rica cada problema do coração, da mente, relacionados à afetividade e sexualidade. Evidentemente que melhor proveito fará desse livro quem já tem um mínimo de conhecimento básico da doutrina espírita. Porque nesse livro ele não está falando para novatos. Por isso que novatos, se pegarem esse livro, vai ter uma ligeira sensação de boiar no que o Espírito disse, ok? Aqui no capítulo de número 23, podia ser 24, né? No capítulo de número 23, em 1970, Emmanuel traz o tema da homossexualidade. Ele usa o termo homossexualidade quase 20 anos antes de a ciência mudar de homossexualismo para a homossexualidade. Portanto, o Espiritismo, em todos os assuntos e nos problemas do sexo também, ele é uma doutrina moderna e de vanguarda, preparando os seus estudiosos, que somos nós, para enfrentar os dias futuros. Ora, quando Emmanuel instruiu-nos sobre homossexualidade, a ciência do mundo ainda considerava homossexualismo uma doença mental, onde, sobretudo famílias de mais dinheiro e de mais condições, internavam os seus homossexuais ou os seus bissexuais em clínicas de saúde mental para que fossem recuperados, entre aspas, curado, a cura gay, que ainda se discute hoje, nesses manicômios, a partir das terapias de eletrocução no cérebro. O Paulo Coelho, o maior escritor do mundo vivo atualmente, por ter tido experiências homossexuais na sua juventude e sua família ter descoberto, internou ele pelo menos 2 vezes. E ele já deu esses depoimentos em programas de entrevista. Então Emmanuel vai dizer, a homossexualidade, antecipando a própria ciência, em 20 anos, também chamada de transexualidade, em alguns círculos de ciência, eu só vim conhecer a palavra transexual faz poucos anos. E já estava aqui, em 70. Também chamada de transexualidade em alguns círculos de ciência, ele estava se referindo a algumas correntes da psicologia. Definindo-se no conjunto de suas características, então, do ponto de vista espírita, homossexualidade se define num conjunto de características. E eu cresci aprendendo que gay era o homem que fazia sexo com homem e a mulher que fazia sexo com mulher. Foi como eu aprendi, no meio em que eu cresci. Definição espírita, definindo-se no conjunto de suas características,
Então é plural, não é um item que torna uma pessoa homossexual. Definindo-se no conjunto de suas características, a tendência da criatura para a comunhão. Qual que é sinônimo de comunhão? União. Para a comunhão afetiva. Afetivo tem mais a ver com sexo ou com coração? Ok. No conjunto de suas características, apresenta a tendência da comunhão afetiva para outro indivíduo do mesmo sexo. Não encontra explicação definitiva nas ciências que estudam o problema em bases de ciências materialistas. Vírgula. Ele estava dizendo que o enigma da medicina, da psiquiatria, da endocrinologia, dos geneticistas, do serviço social, em definir a causa do comportamento homossexual, estudando o corpo, não apresentariam explicação fundamental. É por isso que até hoje, cada corrente da ciência tem uma opinião diferente da outra. E às vezes opiniões que se contradizem. E aí como é que fica o homossexual? Como é que fica o heterossexual? Pai, mãe, irmãos, educadores, amigos dos homossexuais que buscam respostas. Que buscam compreensão dessa, aspas, diferença. Já que a ciência não consegue chegar num denominador comum, a psicologia também não, e aqui o Emmanuel está revelando o mistério. Ele diz que enquanto busca-se a causa da homossexualidade no corpo, não vão chegar ninguém ao X da questão. Por que ele estava dizendo isso? A psiquiatria, que naquela época considerava a homossexualidade doença mental, não conseguia nenhum sucesso de cura. Por isso que em 1989, 89 em termos históricos, é ontem ou faz tempo? Hã? Em termos históricos, 1989 foi ontem. Então, imaginar que até 1989, o Conselho Mundial de Psiquiatria recomendava psicoterapias para corrigir o comportamento homossexual. Depois de todos os estudos que foram feitos, sobretudo nos países mais cultos e educados, e verificaram que todas as tentativas eram infrutíferas, e através dos exames de eletroencefalograma e do comportamento natural do cérebro e dos hormônios, neuropsiquiatras verificaram que não existia nenhuma doença. Então, neuropsiquiatras apresentaram para o mundo o conjunto do seu trabalho. Não é um problema de saúde mental. Procurem outra causa. Os endocrinologistas, que investigavam os testículos, os ovários, as glândulas tireoide e suprarrenais, buscando no funcionamento desses hormônios algo anormal que pudesse explicar nos homossexuais o seu comportamento diferente, não encontraram absolutamente nenhum comportamento anormal nos hormônios. Então, endocrinologistas fizeram a sua contribuição para o mundo e disseram, na Organização Mundial de Saúde, não é problema de hormônios. A última esperança da ciência médica em encontrar a chave do mistério eram entre os geneticistas. Talvez alguém aqui se lembre de ter ouvido na televisão, nos noticiários, quem gosta de ouvir notícia mais séria,
que os pesquisadores tinham fé de encontrar, durante o mapeamento do genoma humano, o gene gay. Vocês sabem que o genoma humano foi completamente mapeado. E graças a esse resultado da ciência, abriu-se perspectivas inéditas para o tratamento e cura de muitas doenças, como diabetes, por exemplo. Nada encontraram sobre o gene gay. Então, em última instância, os geneticistas entregaram para o mundo o resultado dos seus trabalhos. Não é uma alteração genética. Porque a síndrome de Down é uma alteração genética, bastante bem conhecida e irreversível. Eles tinham esperança de encontrar também um gene gay que fosse responsável pela orientação sexual diferente. Ora, então, há pouco tempo, as instituições que congregam os profissionais da área de saúde mental, psiquiatras e, sobretudo, psicólogos, baixaram uma normativa nos países educados, cultos e modernos, que esses profissionais estão proibidos de oferecer a tal da terapia gay para curar os homossexuais. Esses profissionais da saúde mental devem continuar a atender homossexuais para minimizar e, quem sabe, curar os conflitos, os distúrbios e as crises que nascem da não aceitação da homossexualidade. Não existe estatística no Brasil, mas o Hospital de Psiquiatria dos Estados Unidos divulgou documentos que o número de tentativas de suicídio ou de suicídios consumados entre adolescentes homossexuais é 3 vezes maior do que entre adolescentes heterossexuais. Para vocês pensarem, vocês acreditam que o sofrimento ardido, desesperador, vem do fato do indivíduo gostar de uma outra pessoa do mesmo sexo? Ou o sofrimento é consequência do resultado que isso pode lhe trazer a partir do momento que a família e a sociedade descobrem isso? O comportamento dos heterossexuais tem um peso, então, sobre a escolha dos homossexuais? Sim ou não? Vocês têm a sensação que atualmente o número de homossexuais é maior do que no passado? Isso tem 2 motivos. Essa constatação é real. Primeiro, no período de liberdade geral, não só nesse assunto como em outros, não é? Hoje as pessoas podem mandar a presidenta comer tomate cru em público, né? Diante do país e do mundo inteiro. Vocês sabem do que eu estou falando. Quando minha mãe estava gestante de mim, de 76 para 77, debaixo do governo militar, poderia-se fazer algo parecido? Ok. Eu lembro que assim que caiu o regime militar, e eu entrei na primeira série do ensino fundamental em 84, eu lembro que as professoras mais velhas estavam muito felizes com a queda do regime. E eu nunca me esqueci que uma delas, a mais senhorinha, falou: muitos assuntos eu não poderia estar falando em sala de aula, porque rotativamente tinha um olheiro nas escolas, sondando que diretores e professores falavam contra o regime, para que mais tarde houvesse a represália. Então a gente está vivendo num período de liberdade geral em todos os assuntos, inclusive nesse. Isso significa que um menino hoje de 16, de 18 e de 21 anos tem menos motivos, mas continua tendo menos motivos
para fingir que é hétero, para namorar uma menina, para tapear a família e a sociedade, vindo se casar com ela, engravidando e constituindo uma família. E aí ter que conduzir esse barco até onde aguentar. Ora, pensem em todos os jovens homossexuais que estavam na sua maturidade sexual a partir dos 18 anos, vivendo na década de 40, na década de 50. Vocês acham que era mais difícil? Então precisavam se casar, não era? Ora, todo mundo que tem a cabeça um pouco mais aberta, quando a gente fala cabeça mais aberta, não quer dizer gostar de tudo e concordar com tudo, mas estar atento a tudo o que acontece. Dos anos 90 para cá, é muito grande o número de divórcios que vem acontecendo, porque os homossexuais que se casaram lá atrás, e se sentindo asfixiados no coração, percebem que hoje as pessoas estão se separando com muita facilidade, e por motivos frequentemente muito menos sérios, que dirá então do valor de se separar num casamento que, na verdade, nunca deveria ter acontecido? Vocês entendem? Uma parte desses homossexuais conseguem coragem para conversar com maridos e esposas, e aí há o rompimento, com mais ou menos drama, porque todo divórcio, não é? Tem os seus dramas, sobretudo quando envolve filhos. Ou então ocorrem de maneira desastrosa, quando a família descobre, ou o indivíduo homossexual é delatado, e se descobre então que ele levava há tanto tempo uma vida dupla. Por isso, que quando vocês assistem às novelas, e escutam a opinião de certas pessoas, dizendo que a novela está mostrando o que não presta, dando mau exemplo para os jovens, na verdade as novelas estão mostrando dentro da casa de vocês, às vezes o drama do seu vizinho de parede e meia, e que você nem suspeita. E que são dramas do coração. Isso significa que um jovem hoje, com toda a liberdade que tem, em algumas exceções não tem, né? Dependendo do pai, da mãe, do meio religioso em que ele cresce, não tem. Mas com toda a liberdade de respeitar a sua individualidade e conduzir-se numa escolha sem hipocrisia, porque dizer para uma pessoa que a ama, quando no seu coração ele sabe que isso nunca será possível, e que propor um relacionamento de amizade para o outro não é o mesmo que propor um relacionamento marital, porque necessidades importantes da fome sexual não serão satisfeitas, é hipocrisia. Então, quando o cinema, quando o teatro e as novelinhas mostram esses dramas, ele pode com antecipação olhar os prós e os contras de cada escolha. Gente, o assunto ele pode ser olhado de duas maneiras. Quando se trata dos vossos filhos, dos vossos sobrinhos, dos vossos netos, a grande maioria dos pais, em geral, percebendo a predisposição à homossexualidade do menino e da menina, tem qualquer ação no sentido de desentortar o cipó. Não é verdade? Se esse menino e se essa menina for bastante obediente, para vos agradar, para não sofrer recriminação, para não apanhar e garantir o vosso carinho e o vosso respeito, eles vão
se dobrar por fora e se martirizar por dentro. Por que eu estou dizendo isso? Se o problema sai das quatro paredes da nossa família e vai lá para o outro desconhecido, então nós dizemos de maneira mais segura, não temos preconceito. Não é verdade? O que importa é a pessoa ter saúde, ela ser honesta, ter respeito ao trabalho e ao estudo. Isso não importa, não é? Quando é para os outros. Supondo que o rapaz ou a moça lá do vizinho seja, na sua perspicácia, claramente homossexual, mas não assume, para evitar bullying, não é? E desrespeito. Toda mãe e todo pai, em alguma situação, em algum tipo de comportamento, já não disse essa frase? Nunca me enganou. Não diz? Leve então para esse assunto da sexualidade, da orientação sexual mal resolvida. O menino lá e a menina nunca te enganou. Você não vai desrespeitar ele. Só que aí o seu filho e a sua filha, vamos dizer o seguinte, o seu menino apresenta um interesse pela menina que nunca te enganou. Você vai encorajar essa relação? Você vai incentivar? Porque seu coração de mãe, de pai, está vendo algo que o jovem ainda não viu. Ok, este pai e esta mãe, para ter uma atitude coerente, longe da hipocrisia, em se tratando do seu jovem homossexual, não tem que desejar que ele engane um outro heterossexual, porque isso vai lhe trazer maior conforto. Percebem o que eu quero dizer? Para ver se ele toma jeito na força, igual um carro a álcool, que pegando com muita insistência vai que dá certo. Os seus desejos, por um lado, são louváveis, se não fossem equivocados. Porque nessa experiência de fazer aquele motor a álcool pegar a força, um coração inocente está sendo usado. Vocês percebem? O que a filosofia do Evangelho de Jesus propõe para a gente? Não fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que o outro me fizesse. Então eu vou fazer com o outro tudo aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Verdade. Vamos voltar rapidinho então para a definição do Emmanuel. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características, pela tendência da criatura para a comunhão afetiva com outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental com base nas ciências que tratam do assunto em bases materialistas. E nós já dizemos por quê, né? Porque não vai encontrar no cérebro, no hormônio, nem no gene a causa do comportamento diferente. Mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Quando Emmanuel diz que o assunto é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação, ele traz uma abordagem ameaçadora ou confortadora? Ou seja, tão confortadora que não condiz com os escândalos, com as histerias, com as violências físicas e morais que ainda hoje, todos os dias, acontecem em alguma família brasileira. Sem exceção de famílias espíritas, como é do nosso conhecimento.
Na palestra passada sobre vida, sexo e destino, nós descobrimos que o espírito não tem sexo, porque espírito não tem órgão nenhum. Então o espírito não tem pênis, o espírito não tem vagina, o espírito não tem cérebro, o espírito não tem coração. Todos esses implementos orgânicos acabam com o corpo. Viestes do pó, o pó voltará. Dado que o espírito não tem cérebro, o espírito não pensa? O espírito pensa sem cérebro. O espírito ama sem coração. Ele enxerga sem o globo ocular, que tudo ficou sepultado. Dado que o espírito não tem pênis e vagina, ele perde a sexualidade? Não, porque a sexualidade ela não nasce no músculo do pênis ou da vagina. Um homem amputado no pênis, por algumas doenças que exigem isso, ele perde a masculinidade? Ele deixa de gostar de mulher? Não. Então onde que está a raiz daquilo que torna o homem homem e a mulher mulher? No espírito. Ótimo, muito bem. No livro Evolução em Dois Mundos, para quem acha que a doutrina não tem informação, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo Sexo, o André Luiz, depois de um estudo interessantíssimo, ele vai resumir. Logo, a sede do sexo encontra-se na mente. Mente é espírito. Mente é o sinônimo científico de espírito. A ciência não consegue provar o espírito, mas consegue ver os resultados da mente. Não mostrou, na abertura da Copa do Brasil, um desenvolvimento científico brasileiro, em que um homem todo equipado com um escafandro tecnológico, é um paraplégico, ele não tem movimento nenhum. Ele pensa em chutar bola e o equipamento chuta. Ora, a ciência não consegue provar o espírito, mas ele consegue provar que o cérebro produz uma força mental, que nós sabemos que está na alma, e que coloca em movimento o equipamento. Então, o André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, define a sede do sexo é na mente. Isso ele disse em 1940 e alguma coisa. Está quase fazendo 100 anos. Recentemente, a ciência moderna comprova isso. Quando um homem e uma mulher estão com problemas na sexualidade, qual é o profissional que ele busca? Qual deles? O homem vai no urologista para resolver os problemas da sexualidade? É o ginecologista que resolve os conflitos da mulher? Não. Não. O ginecologista passa uma pomadinha para o músculo. E olha o músculo. Os conflitos que nascem no coração e na mente, o ginecologista da vagina e o urologista do pênis encaminha para o médico da afetividade e da mente. Encaminha para o psicólogo e para o psiquiatra. Logo, a ciência já sabe que os problemas do sexo estão na mente. Comprovando o que o Espiritismo disse na década de 40. Ora, se no Livro dos Espíritos, a partir das questões de número 200, 201, 202 e as seguintes, foi dito que são os mesmos os espíritos que reencarnam como homens e como mulheres, ora, pensem vocês, todas meninas, na hipótese possível de a partir de a próxima encarnação vocês vestirem corpos masculinos. E os rapazes pensem as mesmas coisas na mudança de sexo. Já chegou na hora, porque essa hora vai chegar para todo mundo, de mudar de sexo e os homens vestirão corpos femininos. Mudando de sexo, vocês reencarnarão com a cobrança social de todos os comportamentos e preconceitos atinentes àquele sexo. Vos parece uma experiência gostosa e suave de vivenciar?
As opiniões vão divergir de acordo com a predisposição ou apego à própria condição. No capítulo de homossexualidade, concordando com o que o Allan Kardec vai dizer na Revista Espírita de 1866, janeiro de 1866, um homem perguntou para Kardec se a mulher tinha alma. Um homem muito sério perguntou para Kardec se a mulher tinha alma. Vocês acham que então perguntar sobre homossexualidade era mais fácil ou mais difícil? Percebem? Então por que na codificação nós não vamos encontrar Kardec tratando de maneira rasgada sobre homossexualidade? Porque mulher, as pessoas já não entendiam como seres normais. Até hoje um pouquinho, né? Mas melhorou. Vamos admitir? Melhorou. Olha só, para que Kardec pudesse responder com seriedade a pergunta e a dúvida daquele homem, se a mulher tinha uma alma, e caso tivesse, se ela era da mesma natureza que a alma do homem, caso tivesse, Kardec faz um belíssimo tratado sobre sexualidade, falando que as almas não possuem órgãos eternos e que nas suas múltiplas experiências elas reencarnam como homem, como mulher, depois voltam e repetem no outro novamente. De maneira que os homens que nós temos hoje, falando de homens heterossexuais, é o resultado de tudo aquilo que eles puderam aprender no bom e no mal dentro da masculinidade. E as mulheres, a mesma coisa. Ora, existem homens heterossexuais com uma vocação inata para uma paternidade que é quase maternidade. Ele tem destreza, apesar dos braços fortes e cabeludos, de pegar um recém-nascido e dar banho na moleirinha, como às vezes a mulher falta coragem. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Estamos falando de um homem heterossexual que arquivou valores de um tempo, num passado bastante distante, em que viveu na feminilidade e aprendeu valores. Teremos também mulheres heterossexuais que, dirigindo e se embrenhando por aí por uma periferia, e quando percebe que se perdeu, não se assusta, porque o seu senso de direção aeroespacial, ou o seu GPS mental, diz direitinho para ela por onde que ela entrou e por onde ela tem que buscar a saída. Ora, esta é uma virtude laboriosamente masculina. Como que uma mulher tem? Das existências em que foi homem e conservou o aprendizado. O Espiritismo ensina para a gente que a nossa história na humanidade, porque existimos também antes da humanidade, que a nossa história na humanidade multimilenar, a gente arquiva pela repetição das experiências todos os aprendizados, mesmo que muito distantes. Por isso a diversidade dos caráteres e dos carismas. Por isso que as pessoas que têm o desenvolvimento artístico inato e que gostam de música, de ouvir boa música, enquanto para outros aquilo é brega, não diz nada, e gosta de tocar um violão. Outros gostam de ciência, outros gostam de trabalhos manuais, outros têm uma vocação com a terra. Sempre o resultado das inúmeras experiências em que cada um retém mais ou menos proveito. O tema que nos interessa: o homem e a mulher que já estão alguns milênios vivendo como homem ou como mulher, e chega a hora H de experimentar o outro lado, vestindo um corpo oposto, para treinar também um conjunto de valores que são muito mais frequentemente exercitados naquela condição, nós vamos ter uma grande massa de espíritos, que Emmanuel chama de inversão sexual,
transitando mais ou menos pela experiência da bissexualidade e da homossexualidade. Então nós vamos ver mulheres predominantemente masculinizadas, com interesses, inclinações, aptidões e todo um conjunto psicológico do sexo oposto. E homens nas mesmas condições. Por isso que o Espírito Emmanuel explica, perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. A gente precisa tentar distorcer algum cipó? Nesse livro do Divaldo Franco, que é recente, é do ano passado, Divaldo Responde, volume 2, porque tem o número 1, aqui ele é perguntado sobre o casamento homossexual. O Brasil ainda não tinha legalizado o casamento, coisa que veio acontecer dia 13 de maio do ano passado. Curiosamente, 13 de maio refere-se a que data? Abolição da escravidão, não é? Que aconteceu em 1889. Dado que a abolição da escravidão, quando os negros também não eram tratados como pessoas normais, quando eles não podiam ser batizados nas igrejas católicas e nem serem alfabetizados nas escolas, porque isso era imoral, os primeiros homens brancos, filhos de médicos, poetas, não é? Advogados, que ousaram ofender a sociedade com uma companheira negra, muitos foram executados pelos jagunços dos seus pais. E aí as novelinhas bobas vêm ensinar isso para a gente, porque às vezes a escola não ensina. Dado que a abolição dos escravos aconteceu em 1989, cerca de 130 anos, estamos resolvidos com o problema da discriminação do negro? Estamos resolvidos com o problema da desigualdade racial? Ora, a pessoa, o homem e a mulher espírita, que tem o conjunto dessas informações que o povo comum e geralmente preconceituoso ou racista tem, a nossa responsabilidade é maior ou menor? Maior. Nós não devemos ter vergonha de professar nossa opinião. Sabe por quê? A opinião do mundo castiga, machuca, mata. E a opinião da doutrina conforta, liberta, vivifica. Então, renunciar às informações da doutrina para o mundo é recusar o remédio para quem sofre. E no tema específico da noite, não é só o remédio para o próprio homossexual, porque sofre o seu pai, sofre sua mãe, sofre sua família, sofre todos que os amam. Alguém gostaria de fazer alguma questão dentro desse tema? Porque o nosso tempo acabou. Quando o governo do Brasil, através do Conselho Nacional de Justiça, decidiu regulamentar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, vocês entendem que o país deu um passo para frente em relação às coisas que são boas para as famílias, ou é um passo, é um retrocesso? Oi? Não é um sinal do apocalipse? Como alguns candidatos estão defendendo na televisão? Tem candidatos que tornam esse tema o principal assunto do seu discurso político. Vocês perceberam na televisão? Em 1984, e a gente finaliza aqui com essa pergunta que o jornalista do Jornal da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Correio Fraterno, conhece? Em julho de 1984, é um jornal que circula até hoje, mensal. Em julho de 1984, quando esses assuntos não eram nem conversados no Brasil, mas já acontecia nos Estados Unidos, e tinha repercussão aqui, o jornalista da Federação Espírita, entrevistando o Chico,
e o Emmanuel, que respondia parte das perguntas, se inspirando na polêmica criada lá nos Estados Unidos, onde alguns estados já legalizavam as uniões, perguntou para o Emmanuel, através do Chico, que pensar do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Quer dizer, a pergunta foi feita em 1984, o jornalista que fez a pergunta não tinha lido o livro que havia sido ditado em 1970. O Espírito Emmanuel responde assim: a essa questão, os espíritos da verdade já responderam ao nosso codificador, Allan Kardec, na questão 685 de O Livro dos Espíritos. Vós, que representais os esforços do movimento espírita de unificação, estão aptos ao estudo e exame da questão em assunto e tirar as vossas próprias conclusões. Por isso que Jesus falou: vejam quem tem olhos de ver e ouçam quem tem ouvidos de ouvir. O que é que estaria na questão 685 do Livro dos Espíritos? O Emmanuel transcreveu a questão. O casamento, ou seja, definição de casamento na ótica do nosso espiritismo. O casamento, vírgula, ou seja, a união permanente de dois seres. É contrário à lei natural? Aí o Espírito responde com 7 palavrinhas. É um progresso na marcha da humanidade. Do ponto de vista que casamento é abandono de uma vida egoísta para permutar solidariedade com outro coração com vistas a um objetivo mais nobre, essa virtude perde valor porque as duas pessoas são do mesmo sexo? Se continua havendo permuta de solidariedade? Se ambos estão idealizando experiências mais nobres? Vocês sabem por que é um progresso, inclusive, para homossexuais? E é o que o Divaldo vai dizer com uma linha mais clara aqui, nesse livro, Divaldo Responde, volume 2. Porque se vocês estão informados, há 20, 30 anos atrás, o homossexual só podia ser homossexual nos inferninhos, nos guetos, nos ambientes suspeitos, naquela parte do centro da cidade que se chama Boca do Lixo. Ora, do ponto de vista em que o homossexual poderia viver a promiscuidade de maneira clandestina, longe dos olhos de todo mundo, e se corrompendo como ser humano, e hoje ele pode, à luz do dia, se casar, trabalhar, almoçar com sua família e com seus pais nos domingos, é um progresso ou é um retrocesso? Bonita a nossa doutrina espírita, não é? Saibam que a partir do momento desta informação, os anjos do Senhor, que são encarregados de espalhar o milagre do conforto e da salvação das almas de dentro para fora, vão providenciar que pessoas aflitas trombem com seus dramas no colo de vocês e vocês tenham condições de dar uma mínima orientação dentro daquilo que o Espiritismo oferece num banquete para todos nós.
Nossa recomendação, o estudo do livro Vida e Sexo, eu escolhi trazer ele porque, dentre os vários livros da literatura espírita que tratam do assunto, este me parece o mais completo. E ele trata de outros assuntos espinhosos também da sexualidade. Para o gostinho de quero mais que algumas pessoas possam estar dentro de si, busquem o estudo e a leitura do livro, tá ok, meus amigos? Agradeço muito o carinho de vocês, a paciência da vossa atenção, a amabilidade de terem esperado eu chegar, com um pouquinho de atraso, e que tenhamos todos uma semana bastante proveitosa e abençoada. Boa noite. Obrigado.